Nós vamos falar agora sobre dois espetáculos que serão apresentados essa semana, por isso quem vai falar desses dois temas é o Gustavo Silvestre. Ele é bailarino, ator, diretor. Gustavo, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco, nos assistindo. Agradeço mais uma vez pelo espaço. Pois é, vamos falar desses espetáculos. Dia 5 e dia 6, terça e quarta, ou seja, amanhã e depois, você vai apresentar qual espetáculo? Dia 5 e 6 será Cosmos Collapsum, no Teatro Sesc Centro. Ele é o meu último trabalho, tenho muito carinho por ele. Estreamos no mês de junho e até então, né, pelas temporadas dos outros espetáculos, né, essa é a primeira temporada oficial. Ele é uma coprodução internacional, nós criamos a partir de uma parceria de um projeto realizado pelo Estado de Goiás, em parceria com a Universidade de Braga. E eu falo um pouco sobre as minhas experiências que eu tive em outras culturas, né? Esse espetáculo, a pesquisa de campo passou por vários países diferentes, pelos Emirados Árabes, França, Portugal, Itália. E eu falo um pouco sobre a relação que o ser humano tem com o cosmos. E quando eu falo cosmos, eu falo sobre essa estrutura macro que está próximo da gente, a natureza, né, os elementais da natureza, o que eles nos remetem, né, e como nos relacionamos com ele. Então é um espetáculo muito sensorial, muito imersivo também, o público ele tá muito próximo e ele está ganhando vida agora, né, ele estreou em junho, né, e agora oficialmente é a primeira turnê dele, né? Então, 5 e 6, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, o espetáculo Cosmos Collapsum. Os ingressos são gratuitos e a retirada você pode fazer ali pela minha bio, @gusta_silvestre. Eu queria saber de você, você falou que fez uma viagem, né, através de várias culturas. Como é que é trazer tudo isso para um espetáculo de dança? Cada cultura se inspirou de um jeito, né? Assim, o processo começou nos Emirados Árabes, onde por todo lugar assim que eu passava, né, a gente escutava aqueles cantos dos templos muçulmanos que percorria ali e tomava conta de todo o espaço, né? Aquilo começou a me chamar muita atenção, né? Assim, então, assim, são aspectos ali de culturas ou então de espaços específicos, né? Agora, quando começou essa última guerra em Israel, eu estava ali numa região bem próxima, ali no Mediterrâneo, no Chipre, e a gente ficou muito... Estava apresentando, inclusive, um outro espetáculo, e a gente ficou muito impactado com aquela situação, querendo sair daquele país, e aquela sensação de guerra ali muito próxima de nós, assim, também foi uma coisa que chamou muita atenção e influenciou na criação do espetáculo. Você trouxe isso para o espetáculo também? Trouxe isso. De que forma? Eu falo muito sobre os elementos da natureza, né? Assim, a terra como um princípio de criação, de nascimento, um fogo como um princípio de guerra, né? Como que a gente usa dos próprios elementos da natureza, né? E como que nós, seres humanos, nos relacionamos com eles, né? E o fogo é uma cena, assim, que eu falo essencialmente da guerra, né? Assim, de usar o elemento para destruição, né? Assim, guerras que acontecem em nome de Deus, em nome do cosmos, em nome de alguma coisa maior que está acima da gente, né? Como que nós, seres humanos, nos aproveitamos desses elementos, né? A nosso favor, né? A depender da situação. Né, a água como um elemento de transformação, de limpeza, né, o ar como a leveza. Então, assim, não é sempre contemplativo, né, a nossa relação com a natureza, não é sempre intuitivo, às vezes é por meio da dor, da destruição, né, assim, eu falo um pouco sobre a história da humanidade, da evolução, né, então não é só sobre a minha relação com o cosmos ou com a natureza, né, mas eu falo um pouco sobre essa estrutura macro, né, a partir das experiências de outras culturas que eu tive. Na sexta-feira, você vai apresentar o espetáculo Metamorfose, que é baseado no livro do Franz Kafka, um dos mais importantes da literatura mundial. Como é que é esse espetáculo? Metamorfose, sexta-feira, dia 8, vai ser apresentado no Teatro do IFG, às 20 horas. Os ingressos também são gratuitos e vocês podem retirar também pela minha bio.
Ele é inspirado no texto A Metamorfose, do Franz Kafka, né, assim, só que eu não faço uma leitura muito fidedigna, né, é claro que eu uso a minha interpretação e eu falo sobre os nossos processos de metamorfose, de transição, de transformação. Acho que todos nós estamos vivendo sempre nesse fluxo contínuo de mudança, né, e as pessoas se identificam muito com esse espetáculo, né, porque cada um de nós estamos passando por momentos diferentes de metamorfose pessoal, né? Tem gente ali que está naquele processo inicial de perceber que alguma coisa precisa mudar na sua vida, tem gente que está ali no embate, porque às vezes a metamorfose não é um processo tão simples, tão fácil, né? Às vezes é pela dor, pelo embate, tem gente que já está ali vivendo de um processo de leveza, de libertação, porque passou ali por toda aquela etapa, né? E o Metamorfose foi meu primeiro trabalho, ele estreou em outubro de 2022, e desde então a gente tem percorrido, assim, cidades, países diferentes. Acabamos de voltar de uma circulação nacional por 5 estados, um público em média de 2.000 pessoas. Então, assim, é um espetáculo que tem uma demanda muito grande. Gustavo, você falou, inclusive, a gente tem um trecho. Vamos acompanhar? Bom, você percebeu aí esse trecho desse espetáculo que eu queria que você falasse um pouquinho mais, a montagem de um espetáculo como esse. Conta pra mim. O Metamorfose, ele teve um processo, eu acho que como todo processo criativo, né, ele teve um processo muito imersivo, né, porque eu queria falar sobre esse processo de transformação e queria transpor isso para o meu corpo, para a minha corporeidade, né? Então a gente teve um processo muito complexo, né? Toda a equipe criativa, tudo é autoral, né? A trilha sonora é autoral e a gente pesquisou em vários elementos ali que pudessem remeter um pouco esse universo sensorial do espetáculo, o figurino, o cenário, as inserções audiovisuais. É um espetáculo híbrido que eu falo que ele está entre a dança, o teatro, o audiovisual, né? Que ele bebe em todas essas linguagens. Então, o processo de criação, eu acho que teve como esse mote o texto do Franz Kafka, né? Mas ele teve também, eu acho que esse processo de muitas mãos diferentes ali, criando e compondo, né? E onde é que você já apresentou esse espetáculo? Esse espetáculo, aqui no Brasil, assim, em várias cidades, né? Goiânia, Brasília, Palmas, São Paulo, interior do Pernambuco, interior de Goiás, Minas Gerais, Belo Horizonte, Pará. Aqui no Brasil, assim, a gente, né, assim, já se apresentou bastante. Internacionalmente, Metamorfose se apresentou num festival em Portugal. Inclusive, recebemos um prêmio de menção honrosa do júri popular. E num festival no Chipre, que é um país, muitos me perguntam, né, onde é? Era uma ilha grega, né, um país que está no Mediterrâneo. Né, eu fui o primeiro brasileiro em 10 anos de evento a ser convidado para apresentar justamente esse espetáculo. Tivemos uma recepção maravilhosa. Eu queria até falar, o Gustavo é goiano, gente, mas olha a lista aqui, ele é ator, diretor, bailarino, preparador corporal, tem formação em artes cênicas, em cinema e audiovisual, já participou de dezenas de espetáculos de teatro, de dança, fez filmes, comerciais de TV. Quanta coisa, hein? Eu tenho uma carreira, essencialmente, assim, como intérpretes em companhias. Não trabalhei só aqui em Goiás, né, mas em outras cidades, em outras companhias. São 20 anos, assim, trabalhando em companhias. Já ganhou muitos prêmios? Conta pra gente. Ai, nossa, durante esses 20 anos, assim, eu confesso que agora eu tô muito focado na minha carreira solo, pós esses 20 anos, né, e eu começo a contar a partir disso, porque realmente foi um processo de metamorfose pessoal, né, de ter me desvencilhado, assim, positivamente, né, ter passado por esse período de 20 anos, com toda essa trajetória que você falou, essa formação, e a partir de 2022 eu começo esse processo de uma carreira solo, estreando o espetáculo Metamorfose, então eu tô contando a partir daí, então eu ganhei um prêmio. Por que você não tá contando antes?
Por causa de ser em equipe? Não, é porque antes, assim, foi uma jornada muito longa e foram cerca de 8 companhias que eu trabalhei. Então, assim, é difícil porque às vezes eu ganho um prêmio, assim, de algum espetáculo que eu trabalhei, mas é um espetáculo de uma equipe, de uma companhia, né, assim... agora, como um espetáculo solo, autoral, eu sinto mais propriedade de falar, não, esse prêmio, realmente o mérito foi Então, de meu. 2022 para cá, conta aí. De 2022 para cá, eu estreiei o espetáculo Metamorfose e desde então os prêmios que a gente tem ganhado foram os prêmios que possibilitaram tanto a criação, a execução e a circulação, né? Assim, só esse ano a gente está executando o 6º prêmio de circulação, né? Então só esse ano, né? Ano passado, 2023, foram mais 3, 2022 mais 1. Então assim, ele começou timidamente e agora ele está ganhando o seu espaço, né? Então acho que é isso, assim, resumidamente. Olha, muito bom. Eu quero até reforçar. Faz o convite, então, para o espetáculo de amanhã e depois. Então vamos lá. Cosmos Collapsum será dia 5 e 6 no Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Os ingressos são gratuitos, só retirar no meu perfil, @gusta_silvestre. E dia 8 será o espetáculo Metamorfose, às 20 horas, no Teatro do IFG. Ingressos também gratuitos. Gustavo Silvestre, foi muito bom ter você aqui. Obrigado pela participação aqui. Bom trabalho, bom espetáculo. Obrigado.